Como a parábola das 10 virgens pode nos preparar para o fim dos tempos? Olá, queridos, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também já deixa o seu like desde o início para que esse vídeo esteja ranqueado lá em cima e mais pessoas possam assistir assim como você. O sermão profético recitado por Jesus no Monte das Oliveiras começa com uma pergunta feita a Jesus pelos seus discípulos quanto a uma dúvida de quando seria a volta de Jesus e o fim dos tempos. Essa pergunta reflete na humanidade em todos os períodos de tempo, em diferentes povos e religiões. Uma grande ansiedade toma conta de muitos na busca por respostas quanto ao fim. A palavra de Deus nos mostra que Jesus trouxe respostas em forma de parábolas e começa alertando que o povo deveria ter cuidado quanto aos enganos que existiriam e fala sobre alguns sinais do fim. A parábola das 10 virgens surge em meio a este contexto, explicando e profetizando para acrescentar mais detalhes à pergunta dos discípulos, assim como as demais parábolas recitadas no sermão profético por Jesus. Jesus utiliza de parábolas para explicar em poucas palavras e com ilustrações as situações que o povo judaico conhecia na época. E dessa forma, resumia em poucas palavras um ensino que seria muito demorado. A parábola das 10 virgens está completamente ligada às parábolas antes e depois dela, e ela finaliza com a vinda do Filho do Homem. Portanto, o tempo escatológico onde ela se encontra está na grande tribulação, onde as virgens insensatas e as prudentes passarão até a volta de Cristo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saí-lhe ao encontro!" Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós." E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora." Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa parábola. Era de costume que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Lá, a noiva o esperava com suas damas de honra, que, ao serem avisadas da aproximação do esposo, deveriam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria de celebrar as núpcias. O contexto da parábola mostra que é uma história sobre a segunda vinda de Jesus. O noivo representando Jesus, as virgens de maneira geral representando o povo de Deus, onde existe uma separação entre o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas, o servo sem talentos e o servo com talentos, as virgens insensatas e as virgens prudentes. O número 10, que se refere às virgens, aponta para um todo, um número completo, toda a comunidade, toda a igreja, todo o povo de Deus, dando a entender que todas possuíam óleo
e que eram fiéis ao projeto original. Mas, apesar do seu desejo, faltou-lhes capacidade de previsão, faltou-lhes preparo. Não se deram conta que o óleo poderia faltar e, na hora necessária, ficaram sem o combustível. E o que foi que aconteceu? Elas não foram vigilantes por falta de programação. Jesus advertiu: se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Lucas 14, versículo 28. Mas o que representa esta lâmpada e essa quantidade necessária de azeite para manter essa lâmpada acesa até a chegada do noivo? O Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em Efésios 1, versículo 13, diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Jesus está querendo dizer que a lâmpada e o azeite representavam que todo aquele que sim quiser estar preparado para o fim, precisa se deleitar na palavra de Deus, crer no evangelho da salvação e dessa forma ser selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 5:25 diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. A santificação vem pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos sela através da palavra de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não as põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago capítulo 1. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Mas se o azeite e a lamparina representam a palavra de Deus e o Espírito Santo, por que elas não puderam compartilhar com as virgens insensatas? Jesus está falando de um tempo de grande tribulação e calamidades, onde o anticristo já estará reinando, a besta, o falso profeta. Dificilmente o povo de Deus conseguirá ensinar a palavra e falar sobre o Espírito Santo, algo que se ganha com uma vida com Deus, uma vida de santidade. O Espírito Santo nos traz a santidade. Todo aquele que fazia coisas erradas se incomoda quando o Espírito Santo está com ele e não faz mais as coisas erradas. Mesmo que eu peque, eu busco em Deus voltar para a santidade dia após dia. E assim nós caminhamos com Cristo e buscamos sim ser selados pelo Espírito Santo de Deus através do deleite que temos na palavra dele. A palavra precisa de obras, porque fé sem obras é vazia. Portanto, precisamos agir conforme a palavra, sempre com caridade, amor, com todos ao nosso redor, buscando sempre agir como Jesus agiria em nosso meio. O versículo 10 diz que a porta se fechou. Depois que a porta se fecha, explicitamente não tem mais volta. Quem está dentro do salão vai festejar. E quem se colocou do lado de fora por causa de uma
imprevidência vai ficar de fora para sempre. A porta fechada, ao contrário da aberta, revela uma situação de irremediável tragédia para quem ficou do lado de fora. A chegada do noivo para as bodas, quando vai ocorrer o chamado arrebatamento. Os atentos e vigilantes vão ser admitidos à festa, enquanto os outros, chamados de virgem insensatas, vão ficar do lado de fora. Paulo define essa situação de transformação da seguinte maneira: vou dar a conhecer a vocês um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De fato, é necessário que este ser corruptível seja revestido da incorruptibilidade e que este ser mortal seja revestido da imortalidade. 1 Coríntios 15, versículo 51. E as virgens insensatas, ou os excluídos, que não se prepararam para a unção do Espírito Santo, ouvirão da boca de Jesus a terrível sentença: eu garanto que não os conheço. Dividindo assim, meio a meio, os que são escolhidos e os que são rejeitados. Como já foi dito por Jesus em Mateus 24, assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Existe um tempo de espera onde a fé será provada. E só pode resistir a este tempo quem tiver quantidade suficiente de óleo para manter sua lâmpada acesa. O prêmio estipulado por Jesus é bem claro: ao vencedor darei um prêmio, vai sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a sua vida.